Então vamos começar sobre as 5 dicas, 5 estratégias sobre água. Esse vídeo de hoje é um pouco diferente, que eu vou fazer perguntas e eu vou responder imediatamente. Primeira pergunta. Dayan, sabemos que precisamos nos hidratar, mas quantos litros de água nós precisamos ingerir de fato? Você sabe quantos litros de água você precisa ingerir? Vou responder para você. Desde que você não tenha insuficiência renal ou insuficiência cardíaca, ou seja, se teus rins estão funcionando bem, mesmo que seja só um, certo? Muita gente me pergunta isso. Daí eu tenho só um rim. Um rim. Então, se você tem só um rim, mas ele funciona bem, não tem problema. Se você tem um coração bom, se você não tem insuficiência cardíaca nem renal, não tem limite de água por dia. Você pode beber a quantidade que quiser. Então, não existe mais aquela coisa de 2 litros, 2,5 litros, 30 ml por quilo de água. Não, beba água à vontade. O que é que eu aconselho? Um gole a cada 20 minutos. Para isso, você tem que ter uma garrafinha do teu lado, para você sempre estar com a água do lado. E não espere ter sede. Não espere ter sede. Ah, só vou beber água. Quando você está com sede, sabe de uma coisa, você já está desidratado. Pergunta número 2. Água mineral ou natural? Com ou sem gás? Existe algum cuidado especial para o consumo de água? A melhor água é a alcalina, certo? O ideal é você ter um filtro de água alcalina. Ah, Dayan, mas é difícil, é muito caro. Onde eu moro não tem assistência. Concordo com você plenamente. É difícil. É caro, eu sei que se você puder comprar, mas a maior parte da população não pode. Então, mas se você pode, compre. Mas mesmo você podendo, em alguns lugares do Brasil, não tem assistência. Você compra o filtro, depois o filtro precisa ser renovado, limpo, e não dão assistência muitas vezes. Então, se você vai comprar um filtro de água alcalina, você tem que saber de pessoas que já compraram e se estão tendo assistência técnica. Não devemos usar água com gás, a não ser que você goste, no momento, está degustando vinho, e aí é legal, tal, mas não abusa, porque o pH da água com gás é mais baixo, mais ácido, e ali existem produtos químicos para poder conservar aquele gás, vai acidificar o teu organismo. Quanto mais alcalino o teu corpo, melhor. Então, esquece água com gás, a não ser que você esteja na degustação de vinho, ou na degustação de outras coisas, sei lá. Então, eu particularmente, quando eu tomo vinho, eu gosto de tomar água com gás. Só que eu não tomo água com gás todo dia. E eu também não tomo vinho todo dia. E outra coisa, vamos evitar garrafinhas plásticas de água mineral, principalmente aquelas que ficam no carro. Você comprou uma garrafa de água, deixou no carro, saiu e ali o sol bateu naquele plástico e começa a liberar xenoestrógenos, que são hormônios femininos artificiais, venenos, que vão causar em você, principalmente mulher, obesidade, celulite, estria e câncer de mama. Terceira pergunta. Achei muito interessante essa pergunta. Em um caso em que a pessoa não bebe água, mas ingere suco, refrigerante, café ou chá, a quantidade de água necessária para o dia diminui? Muito interessante essa pergunta. Olha só. Se você bebe refrigerante, você está muito lascado. Muito lascado. Por quê? Porque a cada copo de refrigerante, você fica tão ácido, mas tão ácido, que você precisa de, em média, 32 copos de água alcalina da boa para reverter o estrago que o refrigerante fez no teu corpo. Só para começar a história, certo? Café, outro veneno. Se você toma café demais, você pode até ficar hidratado, mas você está altamente ácido. Fora todos os outros malefícios do café, não substitui água. Daí aí chá. Chá é uma boa opção. Não substitui, mas ele já hidrata mais teu corpo. Porém, muito cuidado com alguns chás, que são diuréticos, vão fazer você urinar mais. Aí você vai ter que tomar mais água, porque tomou esse chá. Que chá? Canela e hibisco, principalmente. Suco. Suco você vai engordar. Se você diz, eu quero ser gordo, então você vai tomar suco, porque suco vai te engordar. Por quê? Porque a fruta, Papai do Céu fez a fruta com fibras para você comer, mastigar, e as fibras fazerem com que o açúcar fosse absorvido, a frutose da fruta, fosse absorvido de uma forma mais lenta. Mas se você começa a tomar suco, você desfez o que Papai do Céu tinha feito. Você quebrou as fibras e agora você vai engordar. Tem gente que toma suco. Tem gente que toma refrigerante o dia inteiro no lugar da água. Essa pessoa está se suicidando. Próxima pergunta. Que dicas você poderia dar para ajudar as pessoas a consumir mais água em suas rotinas diárias? Primeira coisa, compre uma garrafinha. Não compre uma garrafinha de alumínio. E alumínio solta metal pesado. Tem gente com garrafas chiquérrimas de alumínio, que o alumínio vai entrando na água e você vai se enchendo de metal pesado.
Então esquece garrafinha de plástico, um plástico que não libere produtos químicos, certo? Então você tem a sua garrafinha todo o tempo do teu lado. E como eu já falei, um gole a cada 20 minutos, sempre sem esperar ter sede. Outra coisa, como minha mãe já me orientava, não tenha sanitários em casa, eu não sei como é que você chama, se é sanitário, privada, centina, não sei se existe outro nome, mas não compre vaso sanitário com cores chiquérrimas e bonitas, compre o branco, para você olhar a cor da tua urina, a cor das tuas fezes, se tem sangue, se não tem. Se a tua urina não estiver transparente, você tem que beber água, você já está desidratado. Aí você vai tomar um copo d'água. Próxima pergunta. A diferença entre homens e mulheres, crianças, adultos, em relação à quantidade de água? Olha só, é bem verdade que uma criança, ela não vai beber a mesma quantidade de água de um adulto. Porém, não existe essa coisa de mulher tem que beber tantos litros, homem tem que beber X litros. Não. Tem criança que tem tanta atividade física que ela tem que beber, às vezes, mais água do que o adulto. A questão é o quanto de água você usa durante o dia nas suas reações químicas. Então, cada um tem a sua individualidade bioquímica. Ou seja, beba água à vontade. Então, não há diferença entre sexo, raça, cor, gênero, nada. Ou seja, o que há diferença é em relação à tua individualidade. Você é uma pessoa que tem problema renal, tem que beber menos água. Você é uma pessoa que tem problema cardíaco, de insuficiência cardíaca, beber menos água. Você é uma pessoa, um atleta, tem que beber muita água. Você é uma criança hiperativa, tem que beber mais água do que aquela criança que passa o dia no videogame. Então, tem que ser individualizado, mas a questão é um gole a cada 20 minutos. Viva com saúde, viva com paixão e com Deus no coração. Um abraço.